Olá e bem-vindos. Hoje vamos a olhar mais de perto para uma figura bíblica que geralmente passa um pouco despercebida, Abinoão. A maioria, se o conhece, bem, só como o pai de alguém mais famoso. Exatamente. É quase um nome de passagem, né? Pois é, e a nossa conversa hoje parte de um artigo interessante que foca justamente nele. Abinoão, o pai de Baraque, o guerreiro que auxiliou Débora. É um texto específico, mas que abre portas. Sim, permite explorar um pouco mais essas figuras secundárias. A ideia aqui é tentar entender quem foi esse homem, qual o mundo dele, a família. E será que vale a pena notar essas menções rápidas nos textos antigos? Claro, a história dele está totalmente ligada à de Débora e principalmente à do filho Baraque. Abinoão é essa conexão familiar. Uhum. Fico curiosa sobre o que a gente pode tirar dessas menções breves. São só notas de rodapé da história ou talvez indiquem algo mais sobre a vida das pessoas comuns daquela época? Ok, vamos tentar desvendar isso. É um ótimo ponto de partida. E essa prática de identificar alguém pelo pai, fulano, filho de cicrano, era, assim, muito comum no mundo antigo e especialmente nos textos bíblicos. Não era só para saber quem era, né? Não imagino que não. Colocava a pessoa numa linhagem, numa tribo, numa rede de relações. E às vezes até numa herança de responsabilidades ou de reputação. Dizer Baraque, filho de Abinuão, não era só um nome, era um endereço social dentro de Naftali. Certo, e o artigo reforça isso. Abinuão é conhecido por essa ligação ao Baraque, mas dá uns detalhes geográficos bem importantes. Ele morava em Quedes, Sim, em Ket. uma cidade da tribo de Naftali, lá no norte de Israel. Exato. E o que chama atenção logo de cara é: quase não há informação sobre ele. O artigo diz que o nome Abinoão aparece só 3 vezes na Bíblia. É muito pouco. E sempre assim: Baraque, filho de Abinoão. Nada do que ele fez, do que ele disse. Nenhuma descrição. Nada. Mas essa localização, Quedes e Naftali, é muito reveladora quando a gente olha o contexto da época. O artigo destaca um ponto geográfico que olha, fundamental. Quedes era muito próxima de Azor. Azor. E o que é fascinante aqui é que Azor não era uma cidade qualquer. Era a capital do reino cananeu de Jabim II, justamente o rei que estava oprimindo Israel no norte naquele tempo. Peraí. Então ele morava, basicamente, ao lado do inimigo. Exatamente. A implicação disso é enorme. Abinoão e a família dele não viviam a opressão cananita como algo distante, uma notícia. Não era na porta de casa, era ali. Eles deviam sentir na pele, ou pelo menos ver de perto, o domínio de Jabim, as ações do general dele, o Cícera, a presença militar cananita, talvez até os famosos carros de ferro. Podia ser uma realidade quase vizinha. Isso muda a perspectiva, não muda? Muda completamente. Deixa de ser uma história abstrata de opressão e vira algo do dia a dia. Uma tensão constante, imagino eu. Isso dá outra dimensão à falta de detalhes sobre ele. A gente não sabe a profissão, o status social, mas sabe que ele vivia sob essa sombra. Como seria criar filhos ali? É uma pergunta forte. E a gente pode tentar traçar um pouco a linha do tempo da vida dele, com base no período dos juízes. O artigo sugere um arco provável. Talvez Abinaão tenha crescido num período mais calmo para Israel. Ah, sim. Aqueles 80 anos de paz, que o livro de Juízes menciona depois da vitória de Ehud sobre o rei moabita Eglon. Se foi assim, a infância e juventude dele teriam sido mais estáveis, talvez até com alguma prosperidade, dependendo da região. Uma geração de paz. Mas, aí, a vida adulta dele coincidiu com uma virada dramática. O poder de Jabim II em Hazor cresceu, e veio um período de opressão bem dura que durou 20 anos, segundo o texto. 20 anos? Para alguém como Abinoão, vivendo ali em Naftali, pertinho de Hazor, devem ter sido anos difíceis. Subjugação, talvez impostos pesados, medo, humilhação. Com certeza. E, finalmente, ele teria vivido para ver o fim disso. Uma libertação que veio pela liderança incrível da profetisa Débora, mas que dependeu militarmente e de forma crucial do filho dele, Baraque. Do próprio filho. Então, a vida de Abinoam parece resumir um ciclo dramático. Paz, uma opressão longa e vivida de perto, e a libertação vinda em parte da própria casa. Ele é tipo uma ponte viva entre essas fases.
Essa ligação com o filho, o Baraque, é o que o tira da obscuridade total, né? E aqui a história ganha outra força, porque esse homem quase anônimo, Abinoam, é pai de uma figura central numa das narrativas mais vivas do livro de Juízes. Sem dúvida. O artigo detalha o papel do Baraque. Ele é chamado por Débora, que passa uma ordem divina para ele juntar um exército e enfrentar o Sísera. Ele até hesita no começo, pede para Débora ir junto, Sim, uma hesitação famosa. mas acaba liderando 10.000 homens, principalmente das tribos de Naftali, o pessoal dele, e Zebulon. Exato. E o desafio era gigantesco. O texto bíblico faz questão de mostrar o poder do Sísera, menciona especificamente 900 carros de ferro. 900. Para tribos israelitas que lutavam mais a pé, em terreno montanhoso, enfrentar carros de guerra em campo aberto devia ser apavorante. A tecnologia militar estava do lado cananeu. Totalmente. E o artigo também explora um nome Baraque, que é muito sugestivo nesse contexto militar todo. O nome hebraico, Barak, significa relâmpago ou raio. Relâmpago. É impossível não notar a ligação com a rapidez, o impacto, necessários numa campanha militar decisiva como a que ele liderou. Faz muito sentido. Claro, a gente não pode dizer que o nome determinou o destino dele. Seria ir longe demais. Mas é uma coincidência notável. Será que o nome refletia uma esperança dos pais? Ou talvez uma característica que já viam no jovem Baraque? Ou quem sabe o nome ganhou essa força de ataque relâmpago, justamente por causa do que ele fez depois? É especulação, claro, mas o nome adiciona uma camada, quase poética, de intensidade à figura do Baraque, o relâmpago de Deus contra os opressores. E pensar que esse relâmpago saiu da casa de Abinoam, lá em Quedes, tão perto de Hazor. Essa ideia do Baraque como relâmpago é forte mesmo. Mas a fonte que estamos usando também investigou o nome do pai, Abinoam, certo? O que descobriram aí? Será que isso joga alguma luz sobre ele ou a família, já que sabemos tão pouco? Sim, investigaram e analisar o nome de Abinoam é talvez uma das poucas formas de tentar acessar algo sobre ele ou o ambiente dele. O artigo detalha a etimologia hebraica do nome Abinoam. E o que significa? Bem, é um nome composto e a estrutura é bem clara. A primeira parte é Ab. Pai. Exato, Av, pai, palavra fundamental em hebraico. Certo. A segunda parte vem do verbo naem, naem. Esse verbo tem a ideia de ser agradável, ser gracioso, ser amável, até belo. Agradável, gracioso. Isso. Então, quando a gente junta Abinoam, a tradução mais provável é algo como meu pai é gracioso ou meu pai é agradável. Poderia até ser pai da graça ou pai do agrado. Meu pai é gracioso. Isso levanta uma questão importante, como o artigo sugere. Quem é esse pai gracioso? Seria uma referência ao pai do próprio Abinoam, quer dizer, o avô do Baraque, descrevendo ele como alguém de bom caráter? Ou teria um sentido mais teológico, uma declaração de fé de que Deus, o Pai Celestial, é gracioso mesmo em tempos difíceis? Uma possibilidade também. Ou, quem sabe, era uma bênção, um desejo expresso quando ele nasceu, que a vida dele fosse marcada pela graça, pelo agrado. Entende, são várias camadas possíveis. É fascinante pensar nisso. Um nome que fala de graça e agrado numa família vivendo sob a sombra da opressão militar, perto do centro do poder inimigo. Há um contraste forte aí, não acha? Exatamente. Esse contraste é muito interessante. Poderia esse nome ser tipo uma afirmação silenciosa de valores opostos à força bruta que os dominava? Poderia, sim. Um indício de uma resiliência espiritual, talvez cultural, de se apegar a ideais de graça, de bondade, mesmo num ambiente hostil. Ou, claro, poderia ser só um nome herdado, cujo significado original talvez nem fosse mais tão presente para a família. Mas a simples existência do nome convida a gente a pensar sobre os valores que podiam ser importantes na casa de Abinoam. Não dá para ter certeza, óbvio, mas o nome abre uma janelinha para a mentalidade da época, onde os nomes muitas vezes tinham um peso, uma intenção. Então, juntando as peças, temos Abinoam, meu pai é gracioso, morando em Quedes, perto do opressor cananeu Jabim II. Ele passa por paz, depois décadas de opressão, e vê o filho Baraque, o relâmpago, virar um líder militar chave na libertação do povo, junto com Débora. O que a gente tira disso tudo?
Por que dedicar tempo a essa figura tão secundária? Qual a relevância de Abinoão, além de ser um nome na genealogia? Olha, eu acho que a relevância de figuras como Abinoão, mesmo com tão poucos dados, aparece em alguns níveis. Primeiro, ele personifica essa ligação entre gerações. Ele é a geração que aguentou o tranco da opressão cananita. Sofreram por 20 anos. Uhum. Mas essa mesma geração também criou e formou os líderes que trariam a libertação. Abinoão é essa ponte humana entre o sofrimento e a ação que redime. Ele não lutou, até onde sabemos, mas o lutador saiu da casa dele. É uma perspectiva interessante. A geração que sofre e a que age. Segundo, a simples menção dele, ligada a um lugar específico, Quedes e Naftali, âncora a história maior de Débora e Baraque numa realidade palpável, humana. Se a gente liga isso ao quadro geral, percebe que as grandes batalhas, as profecias, as vitórias, nada disso acontecia no vácuo. Acontecia com gente de verdade, em famílias de verdade, em comunidades que sentiam impacto direto. Certo. Abinoão, mesmo em silêncio, dá um rosto, ainda que meio porrado, para essa comunidade de Naftali que vivia sob pressão e que esperava pela libertação. Ele nos lembra que a história é feita de indivíduos, de famílias. É uma forma de humanizar esses relatos antigos, que às vezes parecem tão distantes, quase míticos. E é bom notar que o artigo que a gente está usando baseia essas análises, principalmente a etimologia e o contexto, em fontes conhecidas no estudo bíblico. Não são só especulações soltas, né? Tem um trabalho de pesquisa por trás. Exatamente. A análise tenta tirar o máximo de significado plausível das poucas pistas que existem, usando ferramentas da linguística, da história, e ao fazer isso, mesmo uma figura como Abinoão ganha uma certa profundidade. Ele deixa de ser só um nome e vira um representante de uma experiência histórica e humana complexa. Os pontos principais sobre Abinoão que a gente conseguiu tirar dessa análise, ele era de Quedes, na tribo de Naftali, uma área perigosamente perto do centro de poder cananeu, em Hazor. Foi o pai do famoso guerreiro Baraque que lutou ao lado da juíza Débora. Isso. A vida dele atravessou um período bem turbulento. Paz, depois a longa opressão de Jabim II e finalmente a libertação liderada, em parte, pelo filho. Uhum. E o nome dele, Abinoão, carrega esse significado potencialmente rico de meu pai é gracioso ou agradável. Precisamente. E talvez, para fechar, um pensamento para reflexão posterior, algo que o artigo também sugere, ainda que nas entrelinhas. Abinoão vivia em Quedes, como dissemos, muito perto de Hazor. O filho dele, Baraque, cresceu nesse ambiente. Sim. Um ambiente que a gente pode imaginar carregado de tensão, talvez ressentimento, medo, mas também, quem sabe, de uma fé resistente, ou de histórias antigas de libertação. E é desse lugar, dessa casa, que sai o líder militar que vai desafiar diretamente o poder de Hazor. É verdade. A questão que fica no ar é: como seriam as dinâmicas dentro da casa de Abinoam? Que tipo de conversas aconteciam ali? Que pressões, que medos? Ou, pelo contrário, que esperanças teimosas podem ter moldado o jovem Baraque naquele contexto tão específico? Os textos bíblicos não dão esses detalhes íntimos, claro. Infelizmente, não. Mas pensar sobre essa dimensão humana, o pai com o nome da graça, o filho chamado Relâmpago, os dois vivendo à sombra do inimigo, talvez nos ajude a ler a história de Débora e Baraque não só como um relato militar ou religioso, mas como um drama profundamente humano, com raízes nas experiências de famílias como a de Abinoam. O que não está escrito pode ser tão intrigante quanto o que está, não é?